Bom, a partir de agora, eu vou ministrar para vocês sistemas de equações. Na verdade, eu vou chamar de, nós podemos chamar de sistemas lineares. Sistemas lineares é quando eu tenho duas ou mais equações com duas ou mais incógnitas. Por exemplo, imagina que eu tenho a seguinte equação: x mais 2y, x mais 2y, igual a 8. X mais 2y igual a 8. Aqui eu tenho uma equação linear, que possui duas variáveis, x e y. Com essa única equação, eu tenho infinitas respostas. Infinitas respostas. Por exemplo, se o x for igual a 2, se o x for igual a 2, eu vou encontrar uma resposta para o y. Teremos. Olha o que a gente vai ter. Lá no lugar do x, eu vou colocar 2. Então, vai ficar 2 mais 2y igual a 8. Isso é uma equação do primeiro grau. Então, a gente aprendeu a deixar de um lado que tem letra e do outro lado que não tem letra. Então, esse 2 que está somado, a gente passa para lá subtraindo. Então, ficaria 2y igual a 8 menos 2. 6. E passaria o 2 dividindo. 6 dividido por 2. 3. Então, olha só. Uma resposta que eu tenho é que se o x for 2, o meu y é 3. Essa é uma resposta. Se no lugar do x eu colocar 2 e no lugar do y eu colocar 3, a conta vai dar 8. Agora, se o x... Vou fazer o seguinte, eu vou pegar aqui, vou jogar para cá, eu vou fazer aqui, ó. Se o x for menos 4, o que nós vamos ter? Nós vamos ter o seguinte. No lugar do x, eu vou colocar menos 4. Ó. Menos 4 mais 2y igual a 8. 4 está negativo, vou passar somando. 8 mais 4, 12. O 2 está multiplicando, eu vou passar dividindo. 12 dividido por 2, 6. Ah, então quer dizer que se o x for menos 4 e o y for 6, eu também vou ter resposta. Vai ser verdade. Se no lugar do x eu colocar menos 4, quer ver? Ó, no lugar do x eu vou colocar menos 4 e no lugar do y eu vou colocar 6. Essa conta vai dar 8, quer ver? Ó? 6 vezes 2, 12. 12 menos 4, deu 8. Então, eu vou te colocar mais um exemplo. Mais um exemplo ainda, para você enxergar aonde eu vou querer chegar. Vamos colocar agora
que o x vai valer menos 3. X vai valer menos 3, por exemplo. Se x igual a menos 3, teremos. O que vai acontecer se o x for menos 3? Vou colocar menos 3 no lugar do x. Menos 3 mais 2y igual a 8. O 3 que está subtraindo, eu vou passar somando. 8 mais 3, 11. E o 2 que está multiplicando, eu vou passar dividindo. Ficando 11 sobre 2, ou 5,5, você escolhe. Então, observe que, se o meu x for menos 3, o meu y deu 11 sobre 2. Então, eu estou querendo mostrar para você que, com uma única equação e duas incógnitas, eu tenho infinitas respostas. Eu posso jogar a resposta que eu quiser aqui, o valor que eu quiser. Eu vou encontrar um valor para x e vou encontrar um valor para y. Eu tenho infinitas respostas, olhando apenas para essa equação. X mais 2y igual a 8. Agora, analisa só. Se eu tivesse uma outra equação, vou colocar aqui uma outra equação. 2x menos y igual a 6. 2x menos y igual a 6. Estou colocando agora outra equação. E eu vou fazer o mesmo esquema, a mesma suposição. Vamos colocar aqui que o x vai ser 1. X vai ser 1. X vai ser 1. Se o x for 1, olha o que vai ficar. 2 vezes 1 menos y igual a 6. 2 vezes 1 é 2. Eu passo o 2 subtraindo, 6 menos 2, 4. Então, eu tenho que menos y igual a 4. Tudo isso aqui nós já estudamos. Agora, a letra não pode ficar negativa, né? Então, a gente meio que aprendeu a multiplicar por menos 1. Ou seja, é só trocar o sinal de todo mundo. E aí, nós vamos ter que y é menos 4. Então, quer dizer que... É o seguinte, eu vou subir isso aqui mais uma linha. E aí, eu vou pegar isso aqui, vou tirar aqui. Eu vou colocar aqui, ó, que nós multiplicamos a equação por menos 1. Então, fica y positivo, e o 4, que era positivo, fica 4 negativo. Então, eu cheguei numa resposta, que se o x for 1, o meu y é menos 4. Vou fazer mais outra conta. Mais outra. Vamos supor agora que o x vai valer menos 2. X vai valer menos 2. O que nós vamos ter? 2 vezes menos 2. Ó, coloquei menos 2 no lugar do x. Menos y igual a 6. 2 vezes menos 2 é menos 4. Menos y
igual a 6. Vou passar o 4 que está negativo, somando agora. 6 mais 4, 10. Como a letra está negativa e isso não pode, nós multiplicamos a equação por menos 1. Ao multiplicar a equação por menos 1, nós vamos ficar com y igual a menos 10. Então, olha onde nós chegamos, que se o x for menos 2, o meu y deu menos 10. E vou fazer mais um exemplo. Mais um exemplozinho aqui. Vamos colocar que o x vai valer menos 3. X vai valer menos 3. X igual a menos 3. Então, no lugar do x, eu vou colocar menos 3. Então, eu vou ter 2 vezes menos 3 menos y igual a 6. 2 vezes menos 3 dá menos 6. Menos y igual a 6. Passa esse menos 6 para o outro lado positivo, porque troca o sinal, né? 6 mais 6, 12. Multiplica a equação por menos 1. Por que eu estou multiplicando por menos 1? Porque a letra está negativa e eu não posso deixar a letra negativa. Então, a gente conclui que o y é menos 12. Então, olha a outra resposta que eu encontrei. Que se o x for menos 3, o meu y é menos 12. Então, observe que se eu pegar uma equação isolada que possui duas letras, eu tenho infinitas respostas. Aqui eu coloquei alguns exemplos para vocês. Eu tenho infinitas respostas. Eu posso jogar qualquer valor que eu quiser para x, que eu vou encontrar um y que corresponde àquele valor. Agora, se eu pegar essas duas equações e montar um sistema, quer ver? Ó, coloquei uma equação aqui. E coloquei a outra equação aqui, ó. Então, eu estou pegando essas duas equações. Eu vou montar o que nós chamamos de sistema. Ou seja, eu estou procurando uma resposta que satisfaça as duas equações. Por exemplo, se o x for... Eu não peguei nenhum valor igual. Mas se o x for 2 e o x for 3 e o y 3, aqui dá certo. Mas se você observar, para de baixo, não vai dar certo. 2 vezes 2, 4. 4 menos 3, 1. E tinha que dar 6. Então, não deu certo. Então, quando eu estou montando um sistema, eu estou procurando uma resposta que satisfaça as duas equações ao mesmo tempo. E como que eu vou encontrar essa resposta? Para isso, nós temos basicamente três métodos. Três métodos, basicamente. O primeiro método para resolução de um sistema é método da substituição. Esse é o meu primeiro método. Método da substituição. Como que nós vamos fazer esse método da substituição? Nós vamos fazer o seguinte.
deixar aqui contínuo mesmo. Para resolver um sistema pelo método da substituição, iremos isolar uma letra e substituir na outra equação. Esse é o método da substituição. É a gente isolar uma letra e substituir na outra equação. Esse é o método da adição. Então, você vai lembrar basicamente disso aqui. Esse é o nosso primeiro método. Eu vou te mostrar os três. Talvez hoje não dá tempo, mas eu vou te mostrar os três. Olha só. Então, aqui eu tenho o seguinte sistema. X mais 2y igual a 8 e 2x menos y igual a 6. Você vai escolher uma equação e vai isolar uma letra. A letra que você quiser, a equação que você quiser. Claro que a gente tem que tentar escolher aquela equação e a letra que está mais fácil para a gente. Nessa minha primeira equação, está fácil eu isolar o x. Isolar o x é deixar o x sozinho de um lado. Então, do outro lado já tenho 8. E esse 2y eu vou passar para o outro lado, negativo. Então, olha só. Observe que eu escolhi pegar a primeira equação e isolar o x. Isolei o x. X igual a 8 menos 2y. O que eu vou fazer? Nós vamos pegar e aonde apareceu o x na outra equação, a gente vai substituir por isso. Então, observe que aqui está 2x menos y. Então, vai ficar 2 vezes o x. Só que eu isolei o x e encontrei que ele é 8 menos 2y. E vou repetir o resto. Ó. Menos y igual a 6. Olha lá. Eu isolei o x e substituí na outra equação. Isso é o método da substituição. Agora eu consigo resolver. Eu consigo resolver por quê? Porque tem uma letra só. Pelo que nós estudamos, nós vamos aplicar aqui a propriedade distributiva, o chuveirinho, o mangueirão. 2 vezes 8 dá 16. 2 vezes menos 2y menos 4y. E vou repetir o resto. Ó. Menos y igual a 6. Letra de um lado, número do outro. Então, esse 16, eu vou passar ele para o outro lado. Ele está positivo. E eu vou jogar negativo. Então, menos 4y menos y igual a 6 menos 16. Deixa eu ver se tem alguém aqui presente aqui. O que é menos 4y menos y? Menos 5y. E isso, sinais iguais. A gente repete o sinal e soma. 4 mais 1, 5. Então, ficaria menos 5y. E 6 menos 16? O que é 6 menos 16? 22. Não, pera. Será? Menos 10, menos 10. Isso, menos 10. Observe que a letra está negativa. Nós não podemos deixar negativo. Então, nós vamos multiplicar toda a equação por menos 1. Quando a gente multiplica toda a equação por menos 1, ó, menos vezes menos fica mais. Então, vai ficar 5y. E menos 10 vezes menos 1 dá 10. Então, é como se eu colocasse... Vou colocar aqui em cima. 5y igual a 10.
o 5 e o y estão multiplicando. Então, a gente passa o 5 dividindo. 10 dividido por 5. 10 dividido por 5, 2. Ah, então eu encontrei que o y vale 2. O y vale 2. Para eu encontrar o valor do x, eu venho aqui no lugar do y e substituo o y por 2. Então, nós vamos ter x igual a 8 menos 2 vezes o y, que é 2. Não vai fazer 8 menos 2, não, hein? Faz a multiplicação primeiro. 2 vezes 2, 4. Então, fica 8 menos 4. E 8 menos 4 é 4. Ah, então eu encontrei que a solução, ou seja, que a resposta desse sistema é o x valendo 4 e o y valendo 2. Isso significa que se aqui no lugar do x eu colocar 4 e no lugar do y eu colocar 2, a resposta vai dar 8. Quer ver? Ó? 2 vezes 2, 4. 4 mais 4, 8. E na de baixo, se eu colocar 4 no lugar do x e 2 no lugar do y, a resposta vai dar 6. 2 vezes 4, 8. 8 menos 2, 6. Então, isso é um sistema. É eu procurar uma resposta que satisfaça as duas equações ao mesmo tempo. Então, esse é o método da substituição. Método da substituição. Nós isolamos uma incógnita e substituímos na outra equação. E é isso, gente, que eu queria ministrar hoje para vocês. E aí, na aula de quinta-feira, eu vou colocar para vocês alguns sistemas, vou dar um tempo para vocês e vocês vão resolver esse sistema da maneira que você quiser. Então, o que eu te aconselho? Eu vou mandar agora as folhas lá no grupo de vocês e eu gostaria muito que vocês pegassem o sistema e tentassem resolver pelos 3 métodos. Tentassem aprender aí pelos 3 métodos. Fechou? Muito obrigado por hoje. Tchau, obrigado. Falou. Valeu, valeu. Falou.